Em termos de controle, nós sabemos que tem um controle pelos tribunais, mas esse controle feito pelos tribunais é um controle indireto, é um controle técnico, financeiro, orçamentário. O controle político, o controle direto, ele é realizado, acompanhe comigo, é realizado pela Casa Legislativa, na esfera federal, Congresso Nacional. Com apoio de suas comissões, destaca-se o trabalho permanente, automático, de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Se destacam aí em nível nacional e com seus importantes trabalhos fiscalizatórios. É isso mesmo. Quando se fala em poder legislativo, primariamente se pensa em atividade normativa e atividade legislativa, mas saiba que o Poder Legislativo também realiza tipicamente a atividade fiscalizatória. Mas essa atividade fiscalizatória tem um cunho muito mais político, natureza política, chamado de controle direto ou político. E aí a gente tem o controle indireto, esse é técnico. Esse não é um controle político, ele é técnico, ele é financeiro e realizado em apoio à atividade do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, no seu caso. Então, nós temos aqui tribunais de contas espalhados em todo o território nacional. O Tribunal de Contas da União faz o papel de auxílio na esfera federal. Nós temos os tribunais de contas dos estados, o seu Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, edital na praça. Tribunais de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do município, né? Órgão de natureza municipal, o qual, inclusive, não pode mais ser criado a partir da Constituição de 88. Nós temos, então, apenas dois órgãos municipais remanescentes, residuais: Rio de Janeiro, por acaso Rio de Janeiro, e São Paulo enquanto órgãos municipais, sabendo que a Constituição de 88 veda a criação de novos. Professor, nessa lista de tribunais de contas dos municípios, enquanto órgãos estaduais, os quais podem ser criados livremente pelos estados, como também podem, por simetria, ser extintos pelos estados. Ah, eles podem ser extintos? Podem sim, o que inclusive é constitucional, mas que se faça por meio de um instrumento hábil. Esse instrumento hábil é a emenda à Constituição do Estado. Então, nessa lista, saiba que o Ceará, o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, ele foi extinto a partir de uma emenda à Constituição. Então, hoje nós só temos Pará, Goiás e Bahia. Perfeito. Pensando nisso, vamos aqui mostrar a tendência de cobrança da sua banca. Ao apreciar a legalidade do ato de aposentadoria de uma servidora, determinou sua anulação e aplicou multa aos gestores. A servidora aposentada alegou a decadência da decisão do tribunal por terem passado mais de 5 anos desde a entrada do processo naquele tribunal. Alegou ainda a ausência do contraditório da ampla defesa. Nesse caso, a decisão deve ser cassada, porque deveriam ter sido assegurados os princípios do contraditório da ampla defesa. Esse item é verdadeiro ou esse item é falso? Eu preciso aqui da leitura da súmula vinculante 3. Eu mudo meu nome, eu mudo meu sobrenome se essa questão não aparecer no dia da prova. Tivemos aqui uma passagem inicial, e você vai aprofundar isso aqui nos vídeos do Estratégia, no PDF do Estratégia. A equipe de Herbert Almeida tem todo o material de direito administrativo e de controle da administração, os quais devem ser lidos por vocês. E lá tem lá um tratamento aprofundado dessa súmula, importantíssimo, porque diz respeito aos tribunais de contas, ao Tribunal de Contas da União, e claro que o artigo 75 da Constituição Federal determina a aplicação do princípio da simetria, então se estende aos demais tribunais de contas. Eu tenho que garantir contraditório e ampla defesa em todos os processos que correm no Tribunal de Contas da União, que possam, de certa forma, negar direito, restringir direitos, mas se ressalvam os atos, ficam ressalvados os atos, está aqui, ó, vou até iluminar essa parte final, excetuada a apreciação da legalidade do ato inicial, a concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, a priori, a demanda da nossa servidora é indevida. Ela não deveria realmente ter contraditória e ampla defesa. Como regra, ocorre que a jurisprudência do STF nos revela o seguinte. Vamos imaginar que eu fui aposentado, por acaso, no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Por lá eu fui aposentado. Ou seja,
a um controle interno dentro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, me concedeu a aposentadoria. Esse processo de aposentação, por incrível que pareça, no controle interno, ele vai ser submetido ao crivo do próprio tribunal em termos de controle externo. Aqui, nós temos a atividade de registro. O necessário registro ocorre, jurisprudência do STF, da entrada no tribunal, e é esse o marco que você vai avaliar a inércia do tribunal. A partir da entrada no tribunal, se eu tiver mais de 5 anos, sem análise do processo de aposentação, a conclusão é uma. Menos de 5 anos, a conclusão é outra. Mais do que 5 anos, a jurisprudência do STF hoje sinaliza pela necessidade do contraditório. Menos de 5 anos, aí é o teor da súmula. O teor da súmula é desnecessário o contraditório, desnecessária a ampla defesa. Vem cá, na questão, tem mais ou menos de 5 anos? Tem mais de 5 anos da entrada. Então a servidora está correta. A decisão deve ser cassada porque deveriam ser garantidos o contraditório e a ampla defesa. O item é verdadeiro.